invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, tanto dos nossos irmãos encarnados, quanto dos nossos irmãos desencarnados, dos espíritos, nossos mentores dos trabalhos desta casa, chegando agora ao final do ano, agradecendo sempre a participação desses irmãos que nos ajudam nos trabalhos de nós aqui encarnados, buscando nos intuir por bem, buscando nos intuir na busca de sermos melhores. O nosso tema de hoje é Chama-me Caridade e tenho pressa, lasteado em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui nós vamos tratar, mas que nos dá exatamente a noção clara da importância da questão da caridade. Quando nós viemos à casa espírita, nós buscamos muitas vezes apagar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Muito poucas vezes viemos pelo conhecimento, por a busca da nossa melhora intelectual, nossa compreensão sobre o mundo, mas muitas vezes viemos derrotados em sofrimento, em dor, né? A maioria de nós adentra a casa espírita buscando esse lenitivo, essas energias da espiritualidade para que a gente possa se recompor e buscar seguir a nossa trilha evolutiva. Geralmente pela porta do atendimento fraterno, como bem disse nossa irmã, nossa casa continua trabalhando. Isso também é importante frisar quando falamos da caridade, que só nós temos esse trabalho graças aos irmãos encarnados, trabalhadores que vão cumprir com esse trabalho. Não é fácil. Muitos de nós temos a nossa família, temos as nossas, muitas vezes, obrigações, e temos um compromisso com a casa espírita, né? Parece uma coisa simples para cada um daqueles que estão integrados no movimento espírita, mas não é. Nós sabemos, às vezes, a dificuldade de se conseguir o trabalhador. Não é pouco, para poucos, mas a casa tem buscado o apoio dos trabalhadores e não tem faltado a nossa casa à disposição dos irmãos de virem aqui, de receber os irmãos, tanto encarnados, quanto a pleiade de espíritos desencarnados que se socorre desta casa. Principalmente num período de reflexão, que é o Natal. E essa reflexão, a todos nós, nos leva o sentimento, muitas vezes, de rever a nossa vida. Né? E muitas vezes, ver que ações que nós estamos praticando não estão legais e nós temos que nos modificar, né? A gente busca pensar para o próximo ano uma mudança para melhor. Mas muitas vezes queremos essa mudança para melhor sem mudarmos em nada as nossas atitudes. Por isso que a grande reflexão que se tem quando a gente vai fazer o atendimento fraterno nesta casa, a primeira coisa que nós buscamos realmente é o acolher, é receber o irmão, escutar sem julgamento, buscar compreender a sua dor, mas orientar, dar algumas palavras de consolo, de trabalho, mas buscando com que ele busque por ele próprio as soluções. Dando-lhe o lenitivo da irradiação, do trabalho da explanação do Evangelho, que nós temos nas terças e quinta-feiras, onde o irmão vai ver que os seus problemas, às vezes, são tão pequenos em relação a outros irmãos que fazem parte do grupo, e vai ver que aquelas dores que ele sente são inexpressíveis em relação às dores lacinantes de outros irmãos. Vai participar da fluidoterapia, recebendo passes magnéticos e da espiritualidade para a busca da sua autocomposição. Mas tudo isso há uma necessidade de uma compreensão da nossa mudança de postura. Porque a casa busca que nós voltemos ao equilíbrio. Então nós estamos desligados, estamos em sofrimento, em dor, por um erro que praticamos, porque todos nós erramos. Ou há alguém aqui que nunca errou na vida?
Então todos nós cometemos erros. A diferença está em como nós vamos ver esse erro. Nós vamos ficar com ele? Nós vamos nos culpar e ficar ad eterno nos culpando pelo erro? Ou vamos buscar, sim, entender que erramos, mas buscar modificar essa postura? E só existe uma forma. Só uma forma para resolver esses problemas. A nossa mudança. Mas a nossa mudança se dá com amor, com a caridade, com a prática caritativa. Existe na prece de São Francisco, a frase que eu diria a mais linda de todas. Alguém sabe qual é? Dessa prece? É dando que se recebe. É dando que se recebe. É dando amor que nós vamos receber? O quê? Amor. É com a prática do amor que nós vamos apagar os nossos erros. Porque quando nós praticamos amor, ele vem em dobro para nós. Mas quando nós damos ódio, o que nós recebemos? Ódio. Então, é uma mão dupla. Se nós conseguimos compreender isso, que o ódio que sentimos do outro vai para quem? Quem que fica com esse ódio? Nós. Nos afeta o coração, nos afeta os órgãos físicos. Físicos. Porque ele tem um atingimento, em primeiro lugar, no perispírito, que reflete no corpo físico. Quando nós vamos dar o passe nos irmãos, pedimos a espiritualidade para que sejamos um intermediário, nós damos energias nossas, cada um de nós, os passistas, magnético, que é o nosso sentimento de amor àquele irmão que está recebendo, e nós abrimos o canal para que a espiritualidade por nós passe a energia também espiritual. E essa energia vai para onde? Para o perispírito do irmão. O corpo bioplasmático, o perispírito. Que vai atingir muitas vezes as células maçãs, buscando repará-las, e vai ter afetação no corpo físico. Esse é o processo de transformação. Mas para que isso se efetive, não adianta sair do passe e voltar a passar, pensar, continuar a mesma postura. O centro espírita, ele não tem um milagre. Eu vim para o centro espírita, meus problemas estão acabados. Quando eu morrer, chego lá na porta de São Pedro, ó, sou espírita. Eu sou presidente, inclusive, da casa espírita aqui, então tenho preferência por estar aí fui presidente. O que a espiritualidade vai dizer? Então você é o presidente, então você devia estar dando o quê? Primeiro, dar um exemplo. Sobre isso, até tem uma passagem interessante, né? O nosso querido Chico Xavier, uma vez, nos conta do orador espírita. Que o orador espírita, então, ele fazia a palestra dele, e tinha um velhinho que assistia toda semana a esse orador. Ficava embevecido com as palavras do orador, que tinha uma verve, que tinha uma fala que empolgava a plateia. E passado um tempo, o velhinho desencarnou. E passado outro tempo, o orador espírita também desencarnou. E esse orador espírita, por motivo um ou outro, foi para o umbral. E no umbral ele foi, passado algum tempo, foi acolhido por os espíritos superiores. E quem é que vai receber esse orador espírita? O velhinho. Aí o orador espírita agradece, mas lembra dele, você não era o velhinho e tal? Sempre assistia minhas palestras? Sim, claro. Pois é, como é que eu estou aqui, você está aí, né? É porque eu escutava e aplicava. Eu escutava as palavras tão lindas, maravilhosas, por que não vou aplicar na minha vida, na busca da minha melhora, na minha compreensão? Então as palavras desse orador espírita foram importantes? Foram. Foram um tipo de caridade? Foi. Porque ele fez ajudar alguns. E por isso até recebeu orações em seu favor.
pela prática do bem. Mas a prática, a ação arrasta. A ação arrasta, dá a nós exatamente aquilo que a espiritualidade nos diz com muita clareza quando nós vamos encarnar. E só existe uma forma, meu irmão, de tu ir para a terra e voltar com alegria. Pratique a caridade. Busque ajudar o próximo. Amar a Deus sobre todas e ao próximo como assim mesmo. E no Evangelho, nós vamos também ver, no capítulo 13, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, uma passagem evangélica das mais lindas, numa mensagem do Espírito de Caritas, de 1861. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é de 1864. Kardec, ao escrevê-la, colocou essa mensagem. Talvez uma das mensagens mais lindas que eu já tive a oportunidade de ler, porque nos chama muita atenção. Essa mensagem que está nesse capítulo, e que nós vamos ver no item 13 desse capítulo, fala sobre chamo-me a caridade. De Caritas, em 1861. Caritas, Santa Irene de Tessalônica, que foi morta na perseguição de Diocleciano, do imperador romano Diocleciano, no século IV, dos primeiros cristãos, nessa perseguição. E ela escreveu várias questões na própria codificação e outras obras, e ela traz essa mensagem que foi aposta por Kardec pela sua beleza e sua importância no Evangelho, que depois, talvez à noite, possamos novamente fazer essa releitura, para que a gente possa entender melhor a beleza desse texto. E diz: chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Com a caridade, conduz a Deus. Acompanhai-me, pois, conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia o semblante, que os seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam o estômago. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures, vi meus amigos, pobres velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria. E envergonhados
de sua miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: por aí desgraçados, em cujas soupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou. E dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore, onde todos vós saciareis. Vede quando é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore, que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me. Pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que arrolam sob minha bandeira, nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Essa mensagem, de uma beleza fulgurante de Caritas, nos traz exatamente a importância da prática do amor, de entendermos, de olharmos o outro com empatia, que o outro pode e faz parte também de nós. Quando eu falo a caridade tem pressa, também tem uma passagem do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ele recebe uma mensagem de Bezerra de Menezes, o grande Bezerra de Menezes. E ele nos conta que numa noite de Natal, Bezerra nos conta que numa noite de Natal, lá no final do século XIX, duas velhinhas assistiam prazerosamente o espetáculo do balé Bolshoi na Rússia. Dezembro, bastante frio. Assistiram embevecidas aquele cerimonial e bastante tocadas e chorosas em virtude da caridade, do amor de Jesus. Ao saírem do balé Bolshoi, viram na rua um mendigo, um jovem mendigo. Havia muito frio e aquele jovem ficava encolhido num canto. Uma delas, em virtude da manifestação que acabavam de ver do balé, inspirando-lhe a empatia, inspirando-lhe a vontade de fazer a caridade, resolve tirar o seu casaco de pele para cobrir aquele mendigo. A outra disse: não, vamos para a nossa casa, lá pediremos ao nosso lacaio, seu servidor, que pegue alguns cobertor e leve a esse pobre irmão. A moça então aqueceu. E foram na carruagem para a sua casa. Chegando lá, estava frio, resolveram tomar um chá e lá ficaram conversando, palavras fora, até final da noite. Quando foram dormir, eis que a velhinha se lembra: aquele jovem caído próximo ao balé Bolshoi,
ao teatro do Balai Bolshoi, e chama o seu lacaio. E diz a ele para pegue alguns cobertores e leve até aquele mendigo para proteger-lhe do frio. O lacaio assim sai para fazer tal coisa. No dia seguinte, a senhora então encontra o seu lacaio e pergunta-lhe: você fez o que ele pedi? E o lacaio, sim, o fiz, mas infelizmente ele já estava morto. A caridade tem pressa. Essa é a ação, meus irmãos, que nós podemos e não devemos nunca deixar para depois. As oportunidades de fazer o bem fazem com que nós nos modifiquemos e possamos cumprir a nossa etapa. São cada oportunidade que nós nos recusamos a fazer, porque nós erramos não é só pela ação, mas também pela omissão. Esse é um aspecto que nós devemos todos entender. Ainda sobre isso, sobre fora da caridade não há salvação, tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 15, que é exatamente fora da caridade não há salvação, e tem uma passagem bíblica do bom samaritano. Vocês lembram dessa passagem? Já muitas vezes já fizemos, né, essa leitura do bom samaritano. Então, nós vamos ver isso em Lucas, né, capítulos 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse um doutor da lei, para tentar o mestre: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? E ele respondeu, alguém sabe? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao meu amigo como a mim mesmo, e ao próximo como a mim mesmo. Disse-lhe Jesus: respondesse muito bem para o doutor da lei. Faze isso e viverás a vida eterna. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, também da palavra, ele fala esta parábola, a parábola do bom samaritano. Samaritano, para vocês terem uma ideia, para os israelitas, na época de Jesus, eles eram não aceitos. Existia uma questão de briga religiosa e étnica. Então eles eram como párias, como pagões, como a escória dos judeus. E a história que Jesus conta era de que havia uma pessoa que estava vindo de Jericó até Jerusalém e foi assaltada por bandidos que bateram nele e tiraram todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, rasgando-lhe e deixando prostrado no chão. Passado algum tempo, de Jericó para Jerusalém, passou um sacerdote do templo de Salomão. O sacerdote vê aquela pessoa caída, vê que estava atrasado, vê que era um mendigo, sei lá se era um bandido ou não, e resolve continuar o seu caminho. Passado mais algum tempo, aparece um levita. O levita é o auxiliar do sacerdote. Aquele que também busca a prática, a palavra de Deus, no auxílio ao sacerdote do templo. Da mesma forma, vê quem é essa pessoa. Será que é um mendigo? Será que é um ladrão? Será que eu vou um bêbado? E não atende a essa pessoa e segue o seu caminho. Algum tempo depois, também vindo de Jericó para Jerusalém, passa um bom samaritano. Ele vê aquela pessoa caída e tem compaixão. O que é compaixão? Com a empatia.
ele tem compaixão por aquela pessoa, que poderia ser um familiar dele, poderia ser ele, e resolve então ajudar. Desce do cavalo, vai até o homem, coloca-lhe o óleo, faz a limpeza, vê que ele está ainda bastante ferido, coloca-o no cavalo e leva até uma estalagem. Passa a noite cuidando dessa pessoa. E no dia seguinte, porque ele tinha compromisso em Jerusalém, fala para o estalajadeiro: vou deixar 2 dinários para que cuides desse irmão. Tudo o que ele precisar, dê a ele. E quando eu voltar de Jerusalém, passarei aqui, se precisar, darei mais o recurso que se fizer necessário. Jesus pergunta ao doutor da lei: quem é o próximo desse irmão? Quem vocês acham que é o próximo desse irmão caído? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano, que é reprovável, reprobo para os israelitas? Quem era o próximo daquele irmão caído? Quem? O bom samaritano. Então Jesus fala: então vai, fazei o mesmo. A prática de casa sem ver a quem? A ter empatia. E aí o aspecto que é interessante nessa pequena historieta, e vamos lembrar que Jesus, ele buscou falar por pequenas histórias, que são chamadas parábolas. Parábolas, elas são muito comuns no Oriente, porque são pequenas historietas que trazem ali uma verdade profunda. Muito comum no Oriente, e as mais famosas, sem dúvida nenhuma, as bíblicas. E Jesus buscou utilizá-la para quê? Para que a sua mensagem ficasse imorredora. Para que gerações e gerações pudessem entender pela mensagem, a compreender melhor a sua fala. Porque muitas vezes sabia que naquela época muitos não estariam preparados para tal. Então nessa mensagem, nós vamos ver que não basta o conhecimento da lei. Nós temos aqui o sacerdote que tinha total conhecimento da lei de Deus, da prática de Deus. Nós tínhamos aqui o levita que tinha, recebendo os ensinamentos do próprio sacerdote, e tinha e conduzia os trabalhos do templo, mas não aplicaram na prática. Vamos lembrar do que eu falei lá do orador? Palavras lindas, maravilhosas, mas a prática, zero, ou quase nenhuma. Então, esse é o primeiro aspecto. Não basta nós termos conhecimento, porque a doutrina espírita nos traz o conhecimento. A doutrina espírita, meus irmãos, nos traz conhecimento para que a gente possa decidir com mais tranquilidade, com mais correção, de não cometemos erros. Mas nós, muitas vezes, recaímos. O Chico dizia, né, há muitos espíritas no umbral. Porque na doutrina espírita, infelizmente, não é aquela frase, fora da igreja nossa salvação, fora do espiritismo nossa salvação, é fora do quê? Da caridade. É da ação. É da prática caritativa. A doutrina espírita, mas não tem importância, Alessandro, se eu vi a casa espírita ou não? Claro que tem. A importância que tem é na nossa reflexão. É de buscar as energias para nós nos retemperar. Nós estamos recebendo da espiritualidade. Existe uma pleia de trabalhadores nessa casa. Existe uma pleia de espíritos necessitados sendo tratados nesse momento, nesta casa. Então, essa caridade está sendo feita para nós e para esses irmãos. Mas cabe a nós, ao receber essas energias boas, mantê-las ou refluir delas. Depende da nossa opção, de cada um de nós. E o homem caído, o que simboliza? Esse homem caído simboliza a compaixão. Simboliza a empatia que devemos ter em relação ao próximo. Olha o bom samaritano.
Ele teve compaixão. Ele se viu naquele que caía. Ele poderia ser eu. Então a necessidade é minha prática de fazer, porque e se fosse eu? Ou se fosse um filho? E aí tem uma passagem que eu acho muito significativa. Uma vez assistindo na imprensa do Rio de Janeiro, num hospital lá, houve um acidente. Um jovem foi atropelado. E o taxista botou esse jovem no carro e foi até um hospital particular, que era o mais próximo do local do acidente. E quando chegou lá, o hospital, o jovem não tinha, estava sem conseguir falar, não tinha com ele nenhum plano de saúde, e eles disseram: nós não atendemos, vá para o SUS. E o taxista pegou o jovem, botou de volta no carro e levou para um hospital mais adiante. Só que no caminho o jovem veio a falecer. E quem era o jovem? Filho do dono do hospital. Filho do dono do hospital. Isso aí na imprensa. Já faz aí mais de 20 anos. Mas olha a reflexão que isso faz nos ponderar. A busca apenas dos haveres, a não empatia em relação ao outro, a não compreensão dessas dificuldades e a situação posta àquele pai que, por uma medida dele administrativa, levou ao seu filho a morte. Então a compaixão, o entendimento. Tanto que, quando a gente fala, capítulo lá, bem-aventurados os aflitos, a gente entende assim: pô, o que é bem-aventurados os aflitos? Será que eu apanhando, levando pau para tudo quanto é lado, sofrendo, levando cascudo, e então na outra eu paguei todos os meus pecados? Será que eu pago dessa forma? Nasci, perdi o dedo, perdi o cabelo, perdi as mãos, perdi os pés. Então o Alexandre já pagou as dívidas dele todas, será? A dívida não se está nesse sentido. As vicissitudes, eles nos trazem para que nós tenhamos empatia. Se eu fui orgulhoso na vida pretérita, na outra vida, eu ofendia, eu era supremo, nesta vida eu venho para ter alguém que vai ser um déspota em relação a mim. E aí eu vou sentir a empatia. Eu vou sentir como se sente uma pessoa que é humilhada. Como se sente uma pessoa que é pisoteada. Para que quando eu voltar, porque o mundo é uma bola, a gente está em cima, mas amanhã nós vamos estar embaixo. Nós estamos embaixo, mas amanhã nós vamos estar em cima. Então, esse giro, para que quando eu estiver em cima, não pise o que está embaixo. Porque se eu pisar, quando eu for para baixo, eu vou ser pisado. Então a espiritualidade nos dá muitas vezes, oportunidades dessas dores e sofrimentos para que a gente possa refletir, entender. Então eu tenho que aceitar e ser então um miserável, coitado? Não. Eu tenho que buscar ter ação, buscar me melhorar, buscar ter uma vida digna, mesmo com sofrimento. Não é porque eu tenho um problema físico que eu não possa continuar a minha vida, ter a minha vida pela frente. Não é porque eu tenho dificuldade de andar que eu não possa vir no centro espírita, assistir uma palestra, de buscar a minha melhora, buscar estudar e compreender o melhor. É a nossa ação que vai fazermos a diferença. Já estou indo para o final. E o homem caído, né? Então, esse homem caído representa exatamente isso, a compaixão. E qual é a caridade que aconteceu neste caso do bom samaritano? Nós temos a caridade das duas formas, tanto moral como material. No moral, o irmão, ele vai e busca o irmão caído. Ele passa ali o óleo, ele busca tratar-lhe, ele bota o cidadão e tem o amor em levar-lhe até um local seguro. Ele trata
este irmão durante toda a noite e na necessidade do recurso, porque não sabia se o cara tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, ele disse para o estalejadeiro, eu tenho que sair, porque eu tenho minha obrigação funcional, mas eu voltarei. Está aqui 2 dinários, está aqui o recurso material, para que nada lhe falte para o tratamento. E quando eu retornar, se faltar algum dinheiro, eu cobrirei. Ele não perguntou se o cara tinha dinheiro ou não. Ele não queria saber se o rapaz tinha condições ou não. Ele o fez porque era o dever dele como irmão de fazê-lo. Vejam que mensagem que nos traz maravilhosa. E a violência praticada contra aquele viajante? Significa exatamente o mundo de provas e expiações que vivemos. Nós não vivemos no mundo do oásis. Nós estamos em desenvolvimento, chegando, buscando a regeneração, onde existem muitas provas e expiações. Os problemas virão. Existe uma frase trazida também do Pai Nosso, que é, não nos deixais, que é o problema, são as dificuldades. Veja o que Jesus não pede. Ele podia dizer, né? Não venhai a tentação. Não, ele não diz isso. Ele diz, não nos deixai cair. A tentação virá. E nós é que vamos buscar não cair nela. E vamos pedir ajuda para que nos ajude a não cair nessas armadilhas. Que possamos continuar, mas para nós não cair na nossa vida, a gente tem que escutar quem? Os bons conselhos que nós temos desde que nascemos. Porque quando nascemos, nós temos um espírito protetor que está ao nosso lado, incumbido de nos ajudar. Só que nós deixamos ele ali, ó. Tá vendo ali, no cantinho ali, sentado numa cadeirinha lá, imaginária? Quietinho, caído, com a orelhinha baixa, porque nós não queremos escutar ele. Nós queremos escutar aqueles que nos falam para a festa, para alegrias das sensações. Quando nós nos equilibramos, que a Casa Espírita nos busca fazer esse equilíbrio, que a gente começa a nós ter o equilíbrio, quem que aparece para nos falar? O Espírito Protetor. Que aí fica bonito, sorridente, fica alegre. Agora eu posso ajudar. Porque nós estaremos com ouvidos para ouvir. Vejam, a espiritualidade está próxima, porque o Espírito Protetor quer que a gente cumpra o que nós nos prometemos lá na espiritualidade, antes de encarnar. Nós temos uma programação que nós vamos descumprindo. E ele tenta fazer com que a gente volte o cumprimento. Para que se a gente não cumprir tudo, mas que a gente pelo menos cumpra alguma coisa. Para que não voltemos ao mundo espiritual, recebidos pelos nossos entes queridos com cara de tristeza. Que eles possam nos receber com cara de alegria, do trabalhador que cumpriu com a sua etapa, do irmão que volta e cumpriu com dificuldade, com sofrimento, mas cumpriu com aquilo que ele se propôs nesse processo encarnatório que todos nós gostaríamos que nos fosse oferecido. E para encerrar, eu vou fazer uma pequena leitura da prece de Cáritas. A nossa irmã Walteville Creu é uma das maiores psicógrafas que a doutrina espírita já teve. E no Natal de 1873, numa reunião mediúnica, ela recebe essa mensagem de Cáritas, que é uma mensagem que foi colocada em toda a Europa depois e veio para o Brasil e está hoje em todos os lugares do mundo, em que a doutrina espírita abraçou com muito carinho essa mensagem, porque é uma prece que nos leva às alturas e foi dada, foi nos ofertada no Natal de 1873 e diz o seguinte: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade,
Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que nossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa Santíssima. E que assim seja para todos nós.